Thomas Piketty. 13. O capital no século XXI. 12. 1. A desigualdade mundial da riqueza no século XXI. Adotamos até agora um ponto de vista muito restrito a cada país sobre a dinâmica das desigualdades patrimoniais. É claro que mencionamos várias vezes o papel central desempenhado pelos ativos estrangeiros no Reino Unido e na França ao longo do século XIX e na Belle Époque. Mas isso não é suficiente, pois a questão dos investimentos internacionais se aplica acima de tudo ao futuro. É necessário daqui em diante estudar a dinâmica da desigualdade da riqueza no contexto mundial, bem como as principais forças em jogo neste início do século XXI. Será que as forças da globalização financeira não correm o risco de conduzir a uma concentração do capital ainda maior do que todas as observadas no passado, se é que já não é o caso? Começaremos a estudar essa questão examinando as fortunas individuais. Será que a participação do capital mundial detido pelos super ricos que figuram nos rankings das revistas vai crescer sem limites no século XXI? E em seguida analisaremos as desigualdades entre países. Será que os países hoje ricos acabarão nas mãos dos países exportadores de petróleo ou da China, ou ainda dos seus próprios bilionários? Mas antes de tudo é necessário apresentar uma força até agora deixada de lado, que desempenhará um papel essencial na análise do conjunto dessas evoluções: a desigualdade dos rendimentos do capital. 2. A desigualdade dos rendimentos do capital. Uma hipótese comum nos modelos econômicos é que o capital gera um mesmo rendimento médio para todos os seus detentores, sejam eles grandes ou pequenos. Entretanto, isso não é nada garantido. É altamente possível que os patrimônios maiores tenham retornos mais elevados. Podemos imaginar várias razões para isso. A mais evidente é que existem mais meios para empregar os intermediários financeiros e outros gestores de patrimônio quando se possuem 10 milhões de euros do que quando se possuem 100 mil euros, ou então 1 bilhão de euros em vez de 10 milhões de euros. Na medida em que os intermediários permitem, em média, identificar os melhores investimentos, esses efeitos de tamanho associados à gestão de carteiras, as economias de escala, levam automaticamente a um rendimento médio mais alto para os maiores patrimônios. A segunda razão é que é mais fácil correr riscos e ser paciente quando se dispõe de reservas significativas do que quando não se possui quase nada. Por essas duas razões, e tudo parece indicar que a primeira é, na prática, ainda mais importante do que a segunda, é possível que, para um mesmo rendimento médio do capital de 4% ao ano, os patrimônios mais elevados obtenham melhores resultados, por exemplo, de até 6, 7% ao ano, enquanto os menores devam muitas vezes se contentar com um retorno médio de 2, 3% ao ano. De fato, veremos que as maiores fortunas mundiais, incluindo as herdadas, progrediram em média a taxas elevadíssimas ao longo das últimas décadas, da ordem de 6, 7% ao ano, rendimentos bem mais altos do que a progressão média dos patrimônios. Logo percebemos que tal mecanismo pode levar automaticamente a uma diferença radical na distribuição do capital. Se o patrimônio do 10º superior ou do 100º superior da hierarquia mundial do capital avançam mais rápido do que o dos 10º inferiores, a desigualdade da riqueza tende a se ampliar sem limites. Esse processo pode tomar proporções inéditas dentro de uma nova economia global. Aplicando a lei dos juros acumulados descrita no capítulo 1, vemos também que esse mecanismo de divergência pode progredir mais rápido e, se ele for executado sem limite algum, a participação dos maiores patrimônios no capital mundial pode atingir, em algumas décadas, níveis extremos. A desigualdade dos rendimentos do capital é uma força de divergência que amplia e agrava consideravelmente os efeitos da desigualdade R maior que G. Ela implica que a diferença RG pode ser elevada para os patrimônios maiores, mas não necessariamente para a economia como um todo. De um ponto de vista estritamente lógico, a única força compensatória natural, ou seja, fora do âmbito de qualquer intervenção pública, é, mais uma vez, o crescimento.
Quanto maior o crescimento mundial, mais o salto dos grandes patrimônios permanecerá moderado em termos relativos, no sentido de que suas taxas de progressão não serão desmedidamente mais altas do que o crescimento médio das rendas e das riquezas. Concretamente, com um crescimento mundial da ordem de 3,5% ao ano, como a média observada de 1990 a 2012, ritmo que poderia se prolongar de 2012 a 2030, a decolagem das maiores fortunas mundiais, de certo será um fenômeno visível, porém menos espetacular do que seria com um crescimento mundial de 1% ou 2% ao ano. Além disso, o forte crescimento mundial inclui, hoje, um componente demográfico importante e põe em jogo a rápida chegada das fortunas oriundas de países emergentes aos patamares dos maiores patrimônios do planeta. Assim, uma impressão de grande renovação, bem como um sentimento crescente e opressor de perda de prestígio nos países ricos, às vezes ofusca todas as outras preocupações. Contudo, no longo prazo, quando o crescimento mundial cair para níveis mais baixos, o mecanismo desigualitário mais preocupante será, de longe, o que decorre da desigualdade do rendimento do capital, a despeito dessas questões de redução do atraso de alguns países em relação a outros no âmbito internacional. No longo prazo, as desigualdades patrimoniais dentro das nações serão ainda mais preocupantes do que as discrepâncias entre nações. Começaremos abordando a questão da desigualdade dos rendimentos do capital pelo prisma dos rankings internacionais de fortunas individuais. Depois examinaremos o caso dos rendimentos obtidos pelos fundos de dotação de grandes universidades americanas, algo que pode parecer anedótico, mas permite analisar de maneira clara e objetiva a desigualdade do rendimento em função do tamanho da carteira inicial. Estudaremos, em seguida, a questão dos fundos soberanos e de seus retornos, especialmente nos países exportadores de petróleo e na China, o que nos levará de volta à questão das desigualdades patrimoniais entre os países. 3. A evolução dos rankings mundiais de fortunas. No limite acadêmico, é de bom tom não ter muito apreço pelas listas de maiores fortunas publicadas por revistas, Forbes, nos Estados Unidos, e várias outras mundo afora. De fato, esses dados apresentam vieses graves e sérios problemas metodológicos, e isso é um eufemismo. Mas eles têm o mérito de existir e de tentar responder da melhor maneira possível a uma grande e legítima demanda social de informação sobre uma questão bem relevante dos nossos tempos: a distribuição mundial da fortuna e sua evolução. Os pesquisadores deveriam se inspirar mais nesse tipo de atitude. Além disso, é importante tomar consciência de que nós sofremos de uma terrível falta de fontes de informação confiáveis sobre a dinâmica mundial das riquezas. Em particular, os governos e as instituições de estatísticas oficiais se tornam rapidamente ultrapassados devido a um movimento de internacionalização dos patrimônios e as ferramentas que eles utilizam. Por exemplo, as pesquisas declarativas de domicílios de determinado país não permitem analisar corretamente as trajetórias neste início de século XXI. As listas de fortunas propostas pelas revistas podem e devem ser melhoradas, sobretudo ao se confrontar esses dados com fontes administrativas, fiscais e bancárias, mas seria absurdo e contraproducente ignorá-las, ainda mais levando em conta como as fontes administrativas hoje são mal coordenadas no contexto internacional. Tentaremos, assim, ver que lições podemos tirar desse rol de celebridades das grandes fortunas. Entre 1987 e 2013, o número de bilionários, em dólares, no mundo, segundo a Forbes, passou de 140 para 1.400, e sua riqueza total, de 300 bilhões para 5.400 bilhões de dólares. O ranking mais antigo e sistemático é a Lista Mundial de Bilionários publicada anualmente desde 1987 pela revista americana Forbes. A cada ano, os jornalistas da revista tentam definir uma lista completa de todos os indivíduos no mundo cujos patrimônios líquidos ultrapassem $1 bilhão, usando para isso diversos tipos de fonte.
A lista foi liderada por um bilionário japonês de 1987 a 1995, depois por um americano de 1995 a 2009, finalmente, por um mexicano desde 2010. De acordo com a Forbes, o planeta contabilizava 140 bilionários, em dólares, em 1987, e ela estima mais de 1.400 em 2013, ou seja, o número foi multiplicado por 10. Seu patrimônio total avançou ainda mais rápido, passando de menos de 300 bilhões de dólares em 1987 para 5,4 trilhões em 2013, o que significa um aumento de quase 20 vezes. Ver o gráfico 12.1. Considerando a inflação e o crescimento mundial desde 1987, esses valores espetaculares, divulgados a cada ano por todas as mídias do planeta, não são fáceis de interpretar. Se os compararmos com a população do planeta e o total dos patrimônios privados mundiais, cuja evolução estudamos na segunda parte, obteremos os seguintes resultados, que fazem um pouco mais de sentido. O mundo contabilizava 5 bilionários para cada 100 milhões de habitantes adultos em 1987, e esse número subiu para 30 em 2013. Os bilionários possuíam 0,4% da riqueza privada mundial em 1987, e eles passaram a deter mais de 1,5% em 2013, e com isso ultrapassaram o recorde anterior, atingido em 2008, às vésperas da crise financeira mundial e da falência do Lehman Brothers. Ver o gráfico 12.2. Contudo, essa forma de exprimir os dados permanece obscura. Não há nada de surpreendente no fato de um grupo 6 vezes maior de pessoas deter uma participação 4 vezes mais alta do patrimônio mundial. Entre 1987 e 2013, o número de bilionários por 100 milhões de adultos passou de 5 para 30, e sua parcela na riqueza privada mundial passou de 0,4% para 1,5%. A única maneira de dar sentido a esses rankings de fortunas é examinar a evolução da riqueza detida por uma porcentagem fixa da população mundial, como, por exemplo, o 20º milionésimo mais rico da população adulta mundial, ou seja, cerca de 150 pessoas em 3 bilhões de adultos no fim dos anos 1980 e 225 pessoas em 4,5 bilhões de adultos no início dos anos 2010. Constata-se, assim, que o patrimônio médio desse grupo passou de pouco mais de 1,5 bilhão de dólares em 1987 para algo próximo de 15 bilhões em 2013, uma progressão média de 6,4% ao ano acima da inflação. Se considerarmos agora o 100º milionésimo mais rico da população mundial, isto é, 30 pessoas em 3 bilhões ao fim dos anos 1980 e 45 pessoas em 4,5 bilhões no início dos anos 2010, observamos que seus patrimônios médios passaram de pouco mais de 3 bilhões para perto de 35 bilhões de dólares, o que significa um aumento anual ainda mais elevado. Cerca de 6,8% por ano acima da inflação. Em comparação, a riqueza média mundial por habitante adulto progrediu 2,1% ao ano, e a renda média mundial, 1,4% ao ano, como vemos na tabela 12.1. Resumindo, desde os anos 1980, as riquezas no contexto mundial progrediram, em média, um pouco mais rápido do que as rendas. Trata-se do fenômeno de aumento da relação capital-renda estudado na segunda parte, e os patrimônios mais elevados progrediram muito mais rápido do que a média dos patrimônios. Esse é um novo fato que as listas da Forbes revelam com total clareza, desde que elas sejam confiáveis, obviamente. De 1987 a 2013, as maiores riquezas mundiais cresceram 6,7% ao ano, contra 2,1% ao ano para a riqueza média mundial e 1,4% ao ano para a renda média mundial. Todas essas taxas de crescimento tiveram a inflação descontada, ou seja, 2,3% ao ano de 1987 a 2013. Perceberemos que as conclusões dependem muito dos anos analisados.
Por exemplo, se considerarmos o período 1990-2010, e não 1987-2013, a taxa de progressão real dos maiores patrimônios desce para cerca de 4% ao ano, em vez de 6-7%. Isso se deve ao fato de que o ano de 1990 foi um pico para o ciclo financeiro e imobiliário mundial, enquanto 2010 foi um ponto baixo. Ver o gráfico 12.2. De toda forma, quaisquer que sejam os anos escolhidos, o ritmo estrutural da progressão das maiores riquezas parece ser sempre muito mais rápido, no mínimo 2 vezes mais rápido, do que o crescimento da renda média e do patrimônio médio. Se examinarmos a evolução da parcela dos diferentes milionésimos das maiores riquezas na riqueza mundial, veremos um aumento de mais de 3 vezes em menos de 30 anos. Ver o gráfico 12.3. É claro que as massas permanecem relativamente limitadas quando as exprimimos em proporção à riqueza mundial, mas o ritmo da divergência não deixa de ser espetacular. Se tal evolução continuar de forma indefinida, a participação desses grupos hoje extremamente restritos pode atingir níveis muito substanciais até o final do século XXI. Entre 1987 e 2013, a parcela do 20º milionésimo superior passou de 0,3% para 0,9% da riqueza total, e a parcela do 100º milionésimo, de 0,1% para 0,4%. Será que essa conclusão pode ser estendida para segmentos mais significativos da distribuição mundial da riqueza, caso no qual a divergência se tornaria maciça com muito mais rapidez? A primeira limitação das listas de fortuna publicadas pela Forbes e por outras revistas é que elas, atualmente, levam em consideração um número muito pequeno de pessoas para serem de fato significativas de um ponto de vista macroeconômico. Sejam quais forem os tamanhos das progressões em jogo e o nível faraônico de alguns patrimônios individuais, os dados mostram apenas algumas centenas de pessoas no mundo, às vezes alguns milhares, de modo que eles representam, neste momento, pouco mais de 1% da riqueza mundial. Isso deixa quase 99% do capital mundial fora do campo de estudos, o que é lamentável. 4. Das listas de bilionários aos relatórios mundiais sobre a fortuna. Para ir mais longe e estimar a parcela do 10º, do 100º ou do milésimo superior da hierarquia mundial das fortunas, é necessário utilizar dados fiscais e estatísticos como os que reunimos no capítulo 10. Constatamos, naquele momento, um aumento das desigualdades patrimoniais em todos os países ricos desde os anos 1980, 1990, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e não seria espantoso se encontrássemos essa tendência em todo o planeta. Infelizmente, os dados disponíveis estão comprometidos por várias aproximações. É possível que tenhamos subestimado a tendência de alta nos países ricos. Além disso, inúmeros países emergentes não são representados, no sentido de que os dados disponíveis são tão aproximados, sobretudo pelo fato de não existir um regime fiscal progressivo adequado, que hesitamos por vezes em incluí-los, de modo que é muito difícil, no momento atual, estimar de maneira precisa a evolução da parcela do 10º, 100º ou milésimo superior no contexto mundial. Há alguns anos, a fim de responder a uma demanda social crescente por informação sobre essas questões, várias instituições financeiras internacionais tentaram estender essas classificações ao publicar relatórios mundiais sobre a riqueza, indo além dos bilionários. Em particular, o Credit Suisse, um dos principais bancos suíços, publica todos os anos, desde 2010, um ambicioso relatório sobre a distribuição mundial da riqueza, cobrindo o total da população do planeta. Outros bancos e companhias de seguros, Merrill Lynch, Allianz etc., se especializaram no estudo da população de milionários em dólares no mundo, os famosos HNIW. High Net Worth Individuals, indivíduos com patrimônio líquido elevado. Cada instituição quer ter seu próprio relatório, de preferência em papel colché.
É bastante irônico ver instituições que vivem, em grande parte, de gerir fortunas tentarem preencher as lacunas deixadas pelas administrações oficiais de estatística e produzir um conhecimento desinteressado sobre a distribuição da riqueza no mundo. É necessário também reconhecer que esses relatórios são muitas vezes levados a fazer hipóteses e aproximações heroicas, nem sempre convincentes, para conseguir criar uma visão verdadeiramente mundial da riqueza. Em todo caso, esses relatórios cobrem apenas os últimos anos ou, no máximo, a última década e não permitem, infelizmente, estudar as evoluções de longo prazo, nem mesmo estabelecer tendências de fato confiáveis sobre a desigualdade mundial dos patrimônios, considerando a natureza muitíssimo fragmentária dos dados utilizados. Contudo, assim como as listas da Forbes e outras semelhantes, esses relatórios têm o mérito de existir e são testemunhas do vazio que os órgãos de estatística nacionais e internacionais, e, em grande medida, a comunidade de pesquisadores, deixam ao não desempenhar o papel que deveriam sobre o tema. Trata-se, acima de tudo, de um desafio de gerar transparência democrática. Na ausência de informações globais confiáveis sobre a distribuição da riqueza, é possível dizer coisas opostas e alimentar todo tipo de fantasia, em um sentido ou outro. Esses relatórios, por mais imperfeitos que sejam, considerando que algum consiga preencher o papel que dele se espera, podem contribuir para trazer um pouco de conteúdo e disciplina no debate público. Se adotarmos a mesma abordagem global desses relatórios e confrontarmos as diferentes estimativas disponíveis, podemos chegar mais ou menos à seguinte conclusão. A desigualdade na distribuição das riquezas mundiais no início dos anos 2010 parece comparável, em sua magnitude, àquela observada nas sociedades europeias de 1900-1910. A parcela do milésimo superior atualmente parece estar próxima de 20% do patrimônio total, a do centésimo superior, perto de 50% do patrimônio total, e a do décimo superior, entre 80% e 90%. A metade inferior da população mundial possui, sem dúvida, menos de 5% do patrimônio total. Concretamente, o 0,1% mais rico do planeta, ou seja, cerca de 4,5 milhões de adultos em 4,5 bilhões, parece deter um patrimônio líquido da ordem de 10 milhões de euros, quase 200 vezes o patrimônio médio mundial, por volta de 60 mil euros por adulto, daí uma participação no patrimônio total de quase 20%. O 1% mais rico, cerca de 45 milhões de adultos sobre 4,5 bilhões, possui um patrimônio médio da ordem de 3 milhões de euros. Trata-se, grosso modo, da população que ultrapassa 1 milhão de euros de patrimônio individual, o que equivale a 50 vezes o patrimônio médio, de modo que a participação no patrimônio total é de 50%. É importante insistir sobre as incertezas consideráveis que rondam essas estimativas, incluindo para a riqueza total e a média mundial. Ainda mais do que todas as outras estatísticas mencionadas neste livro, esses valores devem ser considerados ordens de grandeza que permitem organizar o pensamento. Também se faz necessário ressaltar que essa grande concentração da riqueza, sensivelmente mais forte do que a observada dentro dos países, provém em grande parte das desigualdades internacionais. O patrimônio médio mundial é de 60 mil euros por adulto, de modo que um grande número de habitantes dos países desenvolvidos, incluindo os da classe média patrimonial, parece ser muito rico dentro da hierarquia da riqueza mundial. Por essa mesma razão, não há como garantir que as desigualdades patrimoniais consideradas no seu conjunto de fato aumentem no contexto mundial. É possível que os efeitos da redução do atraso dos países mais pobres em relação às nações mais ricas se sobreponham às forças de divergência, ao menos por certo tempo. Os dados disponíveis não permitem uma resposta clara neste momento. Todos os elementos de que dispomos nos fazem pensar que as forças de divergência são atualmente dominantes no topo da hierarquia mundial das riquezas. Isso vale não só para os patrimônios dos bilionários do ranking da Forbes, mas também para os patrimônios da ordem de 10 milhões ou 100 milhões de euros. Ora, isso representa massas mais significativas de pessoas e, portanto, de fortunas.
O grupo social constituído pelo milésimo superior, 4,5 milhões de pessoas que detêm em média 10 milhões de euros, possui cerca de 20% da riqueza mundial, o que é muito mais substancial do que o 1,5% detido pelos bilionários da Forbes. Logo, é essencial compreender bem a magnitude do mecanismo de divergência capaz de afetar tal grupo, o que depende, sobretudo, da desigualdade dos rendimentos do capital nas carteiras desse tamanho. Isso determinará se essa divergência no topo é forte o suficiente para se sobrepor ao esforço dos países pobres e emergentes de reduzir o atraso perante os países ricos. O processo de divergência é intenso unicamente para os bilionários ou também para os grupos logo abaixo. Por exemplo, se o milésimo superior se beneficia de um crescimento de seu patrimônio de 6% ao ano, enquanto a progressão do patrimônio médio é de apenas 2% ao ano, isso significa que ao fim de 30 anos sua participação no capital do planeta terá mais do que triplicado. O milésimo superior possuirá mais de 60% da riqueza mundial, o que é muito difícil de conceber no contexto das instituições políticas atuais, a não ser que imaginemos um sistema repressivo particularmente eficaz ou então um aparelho de persuasão muito potente, ou os dois ao mesmo tempo. E, ainda que esse grupo se beneficie de um crescimento de patrimônio de apenas 4% ao ano, sua parcela, mesmo assim, quase dobrará de tamanho, passando para cerca de 40% da riqueza mundial no intervalo de 30 anos. Mais uma vez, isso implicaria que essa força divergente no topo da hierarquia se sobreporia claramente às forças de redução do atraso entre países pobres e ricos e de convergência no contexto mundial, de modo que a parcela do 10º e do 100º superiores aumentaria sensivelmente, com grandes redistribuições das classes médias e médias altas mundiais para os muito ricos. E é provável que o empobrecimento das classes médias suscite violentas reações políticas. Obviamente, é impossível ter certeza hoje de que esse cenário está próximo de se concretizar, mas é importante perceber que a desigualdade RG, amplificada pela desigualdade do retorno do capital em função do nível inicial da fortuna, tem boas chances de conduzir a dinâmica mundial de acumulação e distribuição dos patrimônios para caminhos perigosos e espirais de desigualdade totalmente fora de controle. Como veremos, somente um imposto progressivo sobre o capital cobrado no mundo todo, ou, ao menos, nas zonas econômicas regionais importantes o suficiente, como a Europa ou a América do Norte, teria condições de contrapor uma dinâmica como essa. 5. Herdeiros empreendedores nos rankings de fortunas. Uma das lições mais surpreendentes que aprendemos com os rankings da Forbes é que, a partir de um determinado limiar, todas as fortunas, sejam provenientes de herança ou de um esforço de empreendedorismo, avançam em ritmo extremamente elevado, quer o titular da fortuna em questão exerça ou não uma atividade profissional. É claro que devemos ter cuidado para não superestimar as conclusões apontadas por esses dados, que representam apenas um número reduzido de observações e são gerados por um processo de coleta baseado em aproximações e fragmentos. Ainda assim, é interessante estudá-los. Vejamos um exemplo particularmente claro, vindo do topo da hierarquia mundial do capital. Entre 1990 e 2010, a fortuna de Bill Gates, fundador da Microsoft, líder mundial em sistemas operacionais, símbolo de fortuna feita por meio do empreendedorismo e número 1 da lista da Forbes por mais de 10 anos, passou de 4 bilhões para 50 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a de Liliane Bettencourt, herdeira da L'Oréal, líder mundial de cosméticos fundada por seu pai, Eugene Schueller, genial inventor de tinturas para cabelos em 1907, assim como César Birotteau com seus perfumes um século antes, passou de 2 bilhões para 25 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Os dois casos correspondem a uma progressão anual média de mais de 13% ao ano entre 1990 e 2010, ou seja, o rendimento real de 10, 11% ao ano se descontada a inflação.
Em outras palavras, Liliane Bettencourt nunca trabalhou, mas isso não impediu que sua fortuna crescesse tão rápido quanto a de Bill Gates, o inventor, cujo patrimônio continua a crescer com a mesma velocidade de sempre após ele ter cessado suas atividades profissionais. Uma vez lançada a fortuna, a dinâmica da riqueza segue sua lógica própria e um capital pode continuar avançando a um ritmo sustentado por décadas apenas por conta do seu tamanho. É particularmente importante destacar que, a partir de um determinado limiar, os efeitos do tamanho, relacionados sem dúvida às economias de escala na gestão das carteiras e na tomada de risco, são reforçados pelo fato de que o patrimônio pode se recapitalizar quase integralmente. Com um patrimônio de tal nível, o estilo de vida do detentor absorve no máximo alguns décimos de centésimos do capital a cada ano, e a quase totalidade do retorno pode ser reinvestida. Trata-se de um mecanismo econômico elementar, ao mesmo tempo, importante. E com muita frequência subestimamos as consequências temíveis desse mecanismo para a dinâmica no longo prazo da acumulação e da distribuição de patrimônios. O dinheiro às vezes tende a se reproduzir sozinho. Essa crua realidade não escapou a Balzac, por exemplo, quando ele narra a irresistível ascensão patrimonial do ex-operário da fábrica de massas. O cidadão Goriot acumula os capitais que mais tarde lhe servirão para fazer seu comércio com toda a superioridade que uma grande massa de dinheiro dá àquele que a possui. Podemos também notar que Steve Jobs, a encarnação, no imaginário coletivo, do empreendedor simpático e da fortuna merecida, ainda mais do que Bill Gates, possuía em 2011, no auge de sua glória e do preço das ações da Apple, 8 bilhões de dólares, 6 vezes menos do que o fundador da Microsoft, que, no entanto, foi menos criativo do que o fundador da Apple, segundo vários especialistas, e 3 vezes menos do que Liliane Bettencourt. Nas listas da Forbes, encontramos dezenas de herdeiros mais ricos do que Jobs. É claro que a fortuna não é uma questão apenas de mérito. Isso se explica sobretudo porque os patrimônios herdados muitas vezes alcançavam um retorno elevadíssimo causado unicamente por seus tamanhos iniciais. Infelizmente, é impossível ir muito longe com esse tipo de investigação, pois dados como os da Forbes são limitados demais para permitir análises sistemáticas e confiáveis, ao contrário, por exemplo, dos dados sobre as dotações universitárias que usaremos mais adiante. Em particular, é necessário ressaltar que os métodos utilizados pelas revistas geram uma subestimação significativa das fortunas herdadas. Os jornalistas não dispõem de nenhuma lista fiscal ou administrativa completa que permita avaliar as fortunas. Fazem um trabalho pragmático, reunindo por telefone ou e-mail informações de fontes muito variadas, o que permite obter informações sem dúvida únicas, mas pouco confiáveis. Esse pragmatismo não é condenável em si. Antes de tudo, ele advém do fato de que o poder público não organiza corretamente a coleta dessas informações, como, por exemplo, por declarações anuais de patrimônio, algo que seria de grande utilidade e de interesse geral e poderia ser, em grande medida, automatizado graças às tecnologias modernas. Ainda assim, é importante analisar as consequências das listas feitas de forma um pouco errática. Na prática, os jornalistas das revistas partem principalmente das listas de grandes empresas cotadas na bolsa e procuram determinar a estrutura de seus acionistas. A natureza do processo faz com que seja mais difícil coletar os dados das fortunas herdadas, que costumam estar em carteiras relativamente diversificadas, do que os das fortunas nascidas do empreendedorismo ou em vias de constituição, que, em geral, são mais concentradas em uma só empresa. Para os maiores patrimônios herdados, da ordem de várias dezenas de bilhões de dólares ou euros, podemos supor que a maior parte dos ativos permanece nas empresas da família, como os ativos da família Bittencourt na L'Oréal na França, ou da família Walton no Walmart nos Estados Unidos. Nesses casos, as fortunas são tão fáceis de detectar quanto as de Bill Gates ou Steve Jobs. Mas, sem dúvida, não é assim para todos os níveis de riqueza.
Se descermos para o patamar de alguns bilhões de dólares, de acordo com a Forbes, existem a cada ano várias centenas de novas fortunas nesse nível no mundo, e, mais ainda, ao nível de algumas dezenas ou centenas de milhões de euros, é provável que uma grande parte das fortunas herdadas tome a forma de carteiras relativamente diversificadas. Nesse caso, é muito difícil para os jornalistas das revistas detectá-las, ainda mais porque, em geral, essas pessoas têm muito menos vontade de se tornar famosas do que os empresários. Por esse simples viés estatístico, é inevitável que as listas de fortunas tendam a subestimar o tamanho das fortunas herdadas. No entanto, algumas revistas, como a Challenges na França, afirmam tentar apenas fazer um rol das fortunas ditas profissionais, ou seja, investidas principalmente em uma empresa específica, e não lhes interessa que os patrimônios tomem a forma de carteiras diversificadas. O problema é a dificuldade em obter deles uma definição precisa do que entendem por isso. É necessário ultrapassar certo patamar de detenção do capital da sociedade para ser considerado fortuna profissional. Esse patamar depende do tamanho da sociedade, se sim, de acordo com qual fórmula. Na realidade, o critério parece ser, sobretudo, prático. Figuram no ranking as fortunas que os jornalistas conhecem e que preenchem um critério fixo, ultrapassar o bilhão de dólares, no caso da lista da Forbes, ou fazer parte dos 5 centésimos com maiores fortunas elencadas para determinado país, como no caso da Challenges e de inúmeras outras revistas. Esse pragmatismo é compreensível. Porém, vemos que uma amostragem tão imprecisa implicará sérios problemas se desejarmos fazer comparações entre diferentes épocas ou países. Se acrescentarmos a isso o fato de que os rankings, sejam da Forbes, da Challenges ou de qualquer outra, nunca são claros sobre a unidade de observação, trata-se, em princípio, do indivíduo, mas às vezes grupos familiares inteiros são incluídos na mesma fortuna, o que cria um viés no outro sentido, já que isso tende a exagerar o tamanho dos grandes patrimônios. Vemos como esses materiais são frágeis para se estudar a delicada questão da participação da herança na formação dos patrimônios ou da evolução das desigualdades patrimoniais. Também devemos acrescentar que, nessas revistas, é bem comum existir um viés ideológico muito evidente a favor dos empreendedores e uma vontade pouco velada de exaltá-los, mesmo que isso signifique exagerar sua importância. Sem nenhuma intenção de desmerecer a revista Forbes, vale ressaltar que ela pode muitas vezes ser lida como uma ode ao empreendedorismo e à fortuna útil e merecida, e ela própria se apresenta assim. O proprietário da revista, Steve Forbes, ele mesmo um bilionário e 2 vezes pré-candidato derrotado do Partido Republicano para as eleições presidenciais, não deixa de ser um herdeiro. Em 1917 seu avô fundou a famosa revista, Origem da Fortuna dos Forbes, que ele mais tarde ajudou a ampliar. As listas publicadas pela revista propõem, por sinal, uma divisão dos bilionários em 3 grupos. Os empreendedores puros, os herdeiros puros e as pessoas que herdaram uma fortuna e a fizeram frutificar. De acordo com os dados publicados pela Forbes, em geral cada um desses grupos representa em torno de 1/3 do total, mas existe uma tendência, segundo a revista, de haver cada vez menos herdeiros puros e mais herdeiros parciais. O problema é que a Forbes nunca apresentou nenhuma definição precisa desses diferentes grupos, sobretudo a respeito da fronteira exata entre herdeiros puros e parciais, e nada é dito sobre os montantes das heranças. Nessas condições, é bem difícil tirar qualquer conclusão precisa sobre essa possível tendência. Levando em conta todas essas dificuldades, o que podemos dizer em relação às participações dos herdeiros e dos empreendedores nas maiores fortunas? Se considerarmos ao mesmo tempo os herdeiros puros e os parciais nos rankings da Forbes, supondo que os segundos têm uma base de 50% relativa à sua herança, e adicionarmos a isso o viés metodológico que leva a subestimar as fortunas herdadas, parece um tanto natural concluir que estas representam mais de metade das grandes fortunas mundiais.
Uma estimativa em torno de 60-70% parece a priori relativamente realista, o que seria um nível sensivelmente inferior ao observado na Belle Époque, 80-90%. Isso poderia ser explicado pela alta taxa de crescimento observada hoje no mundo, que provoca a rápida inclusão de novas fortunas surgidas nos países emergentes no ranking. Entretanto, trata-se apenas de uma hipótese e não pode ser afirmado. 6. A hierarquia moral das fortunas. Em todo caso, creio que precisamos superar logo esse debate muitas vezes caricato sobre mérito e fortuna, que me parece mal formulado. Ninguém nega que é importante haver uma sociedade de empreendedores, de invenções e inovações, o que existia em grande número na Belle Époque, como demonstraram os casos do automóvel, do cinema, da eletricidade, tal qual acontece hoje. Entretanto, o argumento empreendedor não possibilita justificar todas as desigualdades patrimoniais, por mais extremas que sejam, sem nenhuma preocupação. O problema é que a desigualdade R maior que G, reforçada pela desigualdade dos rendimentos em função do tamanho do capital, conduz frequentemente a uma concentração excessiva e perene da riqueza. Por mais justificáveis que elas sejam no início, as fortunas se multiplicam e se perpetuam sem limites e além de qualquer justificação racional possível em termos de utilidade social. Os empreendedores tendem, assim, a se transformar em rentistas, não somente com o passar das gerações, mas também ao longo do curso de uma mesma vida, especialmente porque as existências individuais se estendem por muito tempo. O fato de ter tido boas ideias aos 40 anos não significa que se vá tê-las aos 90, não mais do que a geração seguinte. E, no entanto, a fortuna está sempre lá, às vezes multiplicada por mais de 10 em 20 anos, como mostram os casos de Bill Gates e Liliane Bettencourt. Eis o principal motivo para a criação de um imposto progressivo anual sobre as maiores fortunas mundiais. Seria o único modo de permitir um controle democrático desse processo potencialmente perigoso, ao mesmo tempo que se preserva o dinamismo empreendedor e a abertura econômica internacional. Essa ideia e suas limitações serão estudadas na quarta parte. Por ora, notemos apenas que essa abordagem fiscal também permite deixar para trás o debate sem fim sobre a hierarquia moral das fortunas. Toda fortuna é, ao mesmo tempo, em parte justificada e potencialmente excessiva. O roubo puro e simples é raro, assim como o mérito absoluto. O imposto progressivo sobre o capital tem, precisamente, a vantagem de poder tratar essas diferentes situações de maneira flexível, contínua e previsível, produzindo transparência democrática e financeira sobre os patrimônios e suas evoluções, e isso é algo que não deve ser ignorado. Com bastante frequência, o debate público mundial sobre as fortunas se reduz a algumas afirmações peremptórias, e muitas vezes arbitrárias, sobre os méritos comparados de tais e tais pessoas. Por exemplo, é muito comum hoje opor o líder mundial da fortuna em 2013, Carlos Slim, magnata mexicano do mercado imobiliário e das telecomunicações, de origem libanesa e volta e meia descrito nos países ocidentais como alguém que deve sua fortuna às rendas de monopólio obtidas por intermediações do governo de seu país, sabidamente corrupto, ao líder mundial anterior e ele, Bill Gates, revestido de todas as virtudes do empreendedor modelo e cheio de méritos. Em alguns momentos, temos quase a impressão de que Bill Gates em pessoa inventou a informática e o microprocessador, e que ele seria 10 vezes mais rico se tivesse recebido integralmente sua produtividade marginal e o valor correspondente à sua contribuição pessoal para o bem-estar no mundo. Felizmente, as boas pessoas do planeta puderam se beneficiar das generosas externalidades. Sem dúvida, esse verdadeiro culto é explicado pela necessidade incontrolável das sociedades democráticas modernas de dar um sentido às desigualdades. Sejamos francos. Não sei quase nada sobre a forma exata como Carlos Slim e Bill Gates enriqueceram e sou incapaz de dissertar sobre seus respectivos méritos. Contudo, me parece que Bill Gates também se beneficiou como uma situação de quase monopólio sobre os sistemas operacionais. O mesmo vale para muitas das fortunas construídas pelas novas tecnologias, das empresas de telecom ao Facebook.
Por outro lado, imagino que essas contribuições tenham se apoiado no trabalho de milhares de engenheiros e pesquisadores em eletrônica e informática fundamental, sem os quais nenhuma invenção nesse campo teria sido possível, mas que não patentearam seus artigos científicos. Em todo caso, parece-me exagerado opor de maneira tão extrema as duas situações individuais, quase sempre sem nem mesmo se ter o cuidado de examinar precisamente os fatos. Quanto aos bilionários japoneses, Yoshiaka Tsutsumi e Takeshi Mori, que precederam Bill Gates de 1987 a 1994, encabeçando a lista da Forbes, os países ocidentais preferiram esquecer seus nomes. Sem dúvida, consideramos no Ocidente que eles deveram suas fortunas à bolha imobiliária e da bolsa de valores em vigor à época no Japão ou às famosas falcatruas asiáticas. O crescimento japonês dos anos 1950 aos anos 1980 foi, no entanto, o maior da história, muito mais forte do que o dos Estados Unidos nos anos 1990, 2010, e podemos imaginar que os empreendedores desempenharam um papel importante nesse período. Mais do que entrarmos em considerações sobre a hierarquia moral da fortuna, que muitas vezes se resume, na prática, a um exercício de ocidentocentrismo, parece-me mais útil tentar compreender as leis gerais que costumam governar as dinâmicas patrimoniais, para além das considerações pessoais, e imaginar modos de regulação, sobretudo fiscal, que se apliquem a todos da mesma maneira, sejam quais forem as nacionalidades em jogo. Na França, quando em 2006 o controle da Arcelor, à época o segundo maior grupo siderúrgico mundial, foi tomado pelo magnata do aço Lakshmi Mittal, e novamente no outono de 2012, quando os investimentos foram julgados insuficientes nas fábricas de Florange, a mídia francesa expressou forte oposição contra o bilionário indiano. Na Índia, é consenso que essa hostilidade se explica, ao menos em parte, pelo tom de sua pele. Temos certeza de que isso não faz diferença. Claro, os métodos de Mittal são brutais, e seu padrão de vida, escandaloso. Toda a imprensa francesa sente-se ultrajada, sobretudo por suas luxuosas mansões londrinas, que valem 3 vezes seu investimento em Florange. Mas é possível que o escândalo fosse menor se esse padrão de vida incluísse um palacete em Neuilly-sur-Seine, ou então se envolvesse um bilionário mais próximo dos franceses, como Arnaud Lagardère, jovem herdeiro pouco conhecido por seus méritos, sua virtude e sua utilidade social, para quem o Estado francês decidiu, na mesma época, despejar mais de €1 bilhão para comprar sua saída do capital da Airbus, líder aeronáutico mundial. Vejamos um último exemplo, ainda mais extremo. Em fevereiro de 2012, a justiça francesa tomou mais de 200 metros cúbicos de bens, automóveis de luxo, quadros de mestres da pintura etc., de um palacete localizado na Avenida Foch, em Paris, que pertence a Théodore Obiang, filho do ditador da Guiné Equatorial. Longe de mim querer defender o bilionário. Não há dúvida de que sua participação na exploração de madeira guineense, de onde ele tira, ao que tudo indica, a maior parte de sua renda, foi adquirida ilegalmente e que os recursos foram roubados dos habitantes da Guiné Equatorial. O caso é, além disso, característico e instrutivo porque mostra que a propriedade privada é um pouco menos sagrada do que às vezes se diz que é tecnicamente possível, quando assim se deseja, encontrar uma saída no complexo labirinto das várias sociedades de fachada com as quais Théodore Obiang administrava seus bens e suas participações. Mas não há dúvida de que acharemos, sem dificuldade, em Paris ou em Londres, outros exemplos de fortunas individuais que, no fim, se formaram a partir de apropriações privadas de recursos naturais, levando em conta, por exemplo, as oligarquias russas ou qatarianas. Talvez essas apropriações privadas de petróleo, gás ou alumínio se assemelhem menos claramente a um roubo puro e simples do que as madeiras de Théodore Obiang. Talvez também seja mais justificável intervir judicialmente quando o roubo é cometido num país muito pobre do que num país menos pobre. Ao menos, podemos concordar que esses diferentes casos pertencem mais a um contínuo do que a uma diferença absoluta de natureza e que a fortuna muitas vezes é julgada suspeita dependendo do tom de pele.
Em todo caso, os procedimentos judiciais não podem resolver todos os problemas de fortunas indevidas e bens adquiridos ilicitamente que existem no mundo. O imposto sobre o capital permite dar a essa questão um tratamento mais sistemático e pacífico. De forma geral, o fato central é que o rendimento do capital mistura, muitas vezes de maneira indissociável, elementos de um verdadeiro esforço empreendedor, absolutamente indispensável ao desenvolvimento econômico, com outros, que dependem da sorte em seu estado mais bruto, estar na hora certa para comprar um ativo promissor a um bom preço, e ainda com outros que mais parecem puro e simples roubo. A arbitrariedade do enriquecimento patrimonial vai muito além das questões da herança. O capital tem por natureza rendimentos voláteis e imprevisíveis e pode facilmente gerar diversos ganhos, ou perdas, de capital, imobiliários ou nas bolsas, equivalentes a várias dezenas de anos de salário. No topo da hierarquia das fortunas, esses efeitos são ainda mais graves. Sempre foi assim. Em Ébicos, Alexei Tolstói retrata em 1926 o horror capitalista. Em 1917, em Petersburgo, o contador Simon Nevzorov derruba um armário sobre a cabeça do antiquário que lhe propôs um emprego e rouba uma pequena fortuna. Esse antiquário havia enriquecido, por sua vez, comprando a preços inescrupulosos bens de aristocratas que fugiam da Revolução Russa. Quanto a Nevzorov, ele consegue em 6 meses multiplicar por 10 o capital inicial, graças à casa de jogo que monta em Moscou com seu novo amigo Ritechev. Nevzorov é o parasita esperto, pequeno, mesquinho. Ele demonstra, por suas atitudes, até que ponto o capital é contrário ao mérito. A acumulação do capital começa, às vezes, pelo roubo, e a arbitrariedade de seu rendimento muitas vezes volta a perpetuar o roubo inicial. 7. O retorno puro das dotações universitárias. Para compreender melhor a questão da desigualdade dos rendimentos do capital, deixando de lado as características pessoais, é recomendável examinar o caso das dotações do capital das universidades americanas ao longo das últimas décadas. Trata-se de um dos raros casos em que se dispõe de dados bastante completos sobre os investimentos realizados e os retornos puros obtidos para um período relativamente longo, em função do tamanho do capital inicial. Existem hoje mais de 800 universidades públicas e privadas nos Estados Unidos que administram fundos de dotações. Esses fundos vão desde algumas dezenas de milhões de dólares, como o da North Iowa Community College, classificada em 785 em 2012, com uma dotação de 11,5 milhões de dólares, a dezenas de bilhões de dólares. As primeiras universidades da lista são invariavelmente Harvard, com, no início dos anos 2010, cerca de 30 bilhões de dólares, seguida por Yale, perto de 20 bilhões, depois Princeton e Stanford com mais de 15 bilhões. Então vem MIT a Columbia, com um pouco menos de 10 bilhões, as universidades de Chicago e da Pensilvânia, que têm em torno de 7 bilhões, e assim por diante. No total, essas 800 universidades americanas possuíam, no início dos anos 2010, ativos de cerca de 400 bilhões de dólares, ou seja, um pouco menos de 500 milhões de dólares em média por universidade e uma dotação média ligeiramente inferior a 100 milhões. Isso representa, é claro, menos de 1% do total dos patrimônios privados detido pelos domicílios americanos. No entanto, mesmo assim, é uma massa importante, que fornece, todos os anos, recursos significativos para as universidades americanas, ou ao menos para algumas delas. Acima de tudo, e esse é o ponto que mais nos interessa aqui, as dotações em capital das universidades americanas são publicadas e possuem contas fiscais confiáveis e detalhadas, que podem ser utilizadas para estudar, ano após ano, os rendimentos obtidos por cada uma delas, o que não é o caso para os patrimônios privados. Esses dados são reunidos desde o fim dos anos 1970 pela Associação Profissional das Universidades Americanas, dando origem, desde 1979, a publicações estatísticas anuais importantes. Os principais resultados que podemos tirar desses dados estão na tabela 12.2.
A primeira conclusão é que o retorno médio obtido pelas dotações universitárias americanas foi extremamente elevado ao longo das últimas décadas. 8,2% ao ano em média no período 1980-2010, e 7,2% se restringirmos para o subperíodo 1990-2010. É claro que houve altos e baixos ao longo de cada uma dessas décadas, com anos de rendimento fraco, e até negativo, como em 2008, 2009, e anos faustos, quando o retorno universitário médio ultrapassava 10%. Mas o ponto importante é que, se fizermos a média sobre 10, 20 ou 30 anos, constataremos retornos bastante altos, do mesmo tipo, por sinal, que os observados para os bilionários do ranking da Forbes. Chamemos a atenção para o fato de que os retornos indicados na tabela 12.2 são rendimentos líquidos reais, efetivamente obtidos pelas dotações universitárias, depois dos ganhos e da inflação, dos impostos em vigor, quase inexistentes por se tratar de instituições de utilidade pública, e de todos os custos de gestão, em especial depois do desconto da massa salarial de todos os funcionários dentro da universidade ou fora dela que planejaram e executaram a estratégia de investimento da dotação. Trata-se de fato do retorno puro do capital, no sentido como o definimos neste livro, ou seja, o que esse capital gera pelo simples fato de existir, sem contar todo o trabalho. A segunda conclusão que fica clara na leitura da tabela 12.2 é que o rendimento obtido cresce rapidamente em proporção ao tamanho da dotação. Para as 500 universidades cuja dotação é inferior a 100 milhões de dólares, o retorno é de 6,2% para o período 1980-2010, e de 5,1% para o período 1990-2010, o que já é muito bom e sensivelmente mais alto do que o rendimento médio obtido para os patrimônios privados agregados ao longo desse período. 26 O retorno se eleva regularmente à medida que sobem os níveis de dotação. Para as 60 universidades que possuem mais de $1 bilhão em dotação, ele atinge 8,8% ao ano em média para o período 1980-2010, 7,8% para o período 1990-2010. Se considerarmos o trio mais rico, Harvard, Yale e Princeton, que não mudou entre 1980 e 2010, o retorno atinge 10,2% para o período 1980-2010, 10% para o período 1990-2010, ou seja, 2 vezes maior do que o retorno das universidades menos dotadas. Entre 1980 e 2010, as universidades americanas tiveram um rendimento real médio de 8,2% sobre a dotação em capital, e quanto maior sua dotação inicial, maior era esse valor. Os retornos indicados tiveram todas as taxas de gestão descontadas, assim como a inflação, 2,4% ao ano de 1980 a 2010. Se examinarmos a estratégia de investimento das diferentes universidades, veremos, em todos os níveis de dotação, carteiras muito diversificadas, com uma nítida preferência por ações americanas e estrangeiras e títulos do setor privado. Os títulos públicos, em particular os emitidos pelo governo americano, que remuneram pouco, representam sempre menos de 10% das carteiras e são quase ausentes nas maiores dotações. À medida que subimos na hierarquia das dotações, observamos um enorme uso de estratégias alternativas, ou seja, investimentos com retorno muito alto, como as ações não cotadas, private equity, e principalmente ações não cotadas estrangeiras, que exigem uma grande expertise, os fundos especulativos, hedge funds, os derivativos, e as alocações imobiliárias em matérias-primas, energia, recursos naturais, diversos produtos derivados de matérias-primas. Trata-se ainda de investimentos que exigem uma expertise muito específica e são potencialmente muito rentáveis.
Se examinarmos o montante aplicado nesses investimentos alternativos, cujo único ponto em comum é sair do âmbito dos investimentos financeiros clássicos, ações, títulos, que são acessíveis a todos, constatamos que esses investimentos representam pouco mais de 10% das carteiras para as dotações inferiores a 50 milhões de euros, depois atingem rapidamente 25% entre 50 e 100 milhões de euros, 35% entre 100 e 500 milhões de euros, 45% entre 500 milhões e 1 bilhão de euros, para finalmente culminar com mais de 60% da carteira para as dotações superiores a 1 bilhão de euros. Os dados disponíveis, que têm mérito de serem públicos e muito detalhados, permitem constatar, sem nenhuma dúvida, que esses investimentos alternativos são os responsáveis por possibilitar as maiores dotações obter rendimentos reais que chegam a 10% ao ano, enquanto as dotações menores devem se contentar com 5%. É interessante perceber que a volatilidade dos rendimentos ano a ano não parece ser mais alta para as maiores dotações em comparação com as menores. O retorno médio obtido por Harvard ou Yale varia em torno de sua média, porém não mais do que os retornos para as dotações menores. Quando estudamos as médias para alguns anos, a média das grandes instituições é sistematicamente mais elevada do que a das instituições menores, com uma diferença mais ou menos constante no tempo. Em outras palavras, o rendimento mais alto obtido pelas maiores dotações não se deve ao fato de essas instituições adotarem uma estratégia com mais risco, mas, sobretudo, por adotarem uma estratégia de investimento mais sofisticada, permitindo acesso a carteiras com estruturas consistentemente mais rentáveis. 8. Capital e economia de escala. A principal explicação para esses fatos parece decorrer das economias de escala e dos efeitos de tamanho ligados aos custos de gestão das carteiras. Concretamente, Harvard gasta hoje quase 100 milhões de dólares por ano em management costs para administrar sua dotação em capital. Isso representa uma boa quantia para se remunerar equipes preparadas de gestores de carteiras, capazes de descobrir as melhores oportunidades de investimento alternativo pelo mundo. No entanto, na escala da dotação de Harvard, cerca de 30 bilhões de dólares significa um custo de gestão de pouco mais do que 0,3% ao ano. Se essa escolha permitir obter um retorno anual de 10% em vez de 5%, é claro que é um ótimo negócio. Contudo, para uma universidade cuja dotação seria de apenas 1 bilhão de dólares, o que já é uma bela dotação, não existe a possibilidade de pagar 100 milhões de dólares para uma equipe de gestores. Isso representaria 10% de custo de gestão por ano. Na prática, as universidades limitam seus custos de gestão a menos de 1% e, mais frequentemente, a menos de 0,5% por ano. Quando se administra uma dotação de 1 bilhão, o gasto correspondente é de 5 milhões de dólares. Já quando se possui 100 milhões, não é mais possível pagar a mesma equipe de especialistas em investimentos alternativos. E, se considerarmos instituições ainda menores, como a North Iowa Community College e sua dotação de 11,5 milhões de dólares, mesmo dedicando 1% por ano a custos de gestão, ou seja, 115 mil dólares, ela teria que se contentar com um gestor de fortunas em meio expediente, ou até mais provavelmente em quarto expediente, dados os preços do mercado. E, mesmo assim, é uma situação sempre melhor do que a do americano médio, que, tendo uma fortuna de não mais que 100 mil dólares, será seu próprio gestor e deverá se contentar com os conselhos do cunhado. É claro que os intermediários financeiros e os gestores de patrimônios não são infalíveis, por assim dizer. Mas, uma vez que eles permitem, em média, identificar os investimentos mais rentáveis, podemos configurar um mecanismo central que explique por que as maiores dotações obtêm retornos mais elevados. Esses resultados são impressionantes, pois ilustram de maneira clara e concreta os mecanismos que podem conduzir a uma forte desigualdade do rendimento do capital em função do tamanho do capital inicial.
É particularmente importante perceber que são esses retornos que explicam, em grande parte, a prosperidade das maiores universidades americanas, e não as doações dos antigos alunos, que oferecem quantias muito mais reduzidas, da ordem de 5 ou 10 vezes menores do que o retorno anual obtido pela dotação. Não obstante, esses resultados devem ser interpretados com precaução. Seria um exagero querer utilizá-los para prever automaticamente a evolução das desigualdades mundiais das fortunas individuais ao longo das próximas décadas. Primeiro, porque esses retornos muito altos para os períodos 1980, 2010 e 1990, 2010 refletem, em parte, o fenômeno de recuperação de longo prazo dos preços dos ativos imobiliários e financeiros no âmbito mundial, que analisamos na segunda parte e que pode não se prolongar. Nesse caso, todos os rendimentos de longo prazo mencionados antes deverão ser ligeiramente reduzidos para as próximas décadas. 31 Além disso, é possível que as economias de escala não tenham um papel tão significativo assim, a não ser para as carteiras muito grandes, e tenham menos efeito para as fortunas mais modestas, em torno de 10 milhões ou 50 milhões de euros, as quais, como vimos, têm uma participação maior na massa global do patrimônio mundial do que a dos bilionários da lista da Forbes. Por último, é necessário sublinhar que, mesmo se todos os custos de gestão forem deduzidos, ainda assim esses rendimentos refletem a capacidade da instituição de escolher bons gestores. Ora, uma família não é uma instituição. Sempre chega o momento em que um filho pródigo dilapida a herança, algo que o Board de Harvard não faria, simplesmente porque várias pessoas reagiriam e se mobilizariam para expulsar aqueles que estivessem criando o problema. São esses choques dentro das trajetórias familiares que permitem, em princípio, evitar um crescimento infinito das desigualdades em termos individuais e convergir para uma distribuição de equilíbrio do patrimônio. Dito isso, esses argumentos não são tão tranquilizadores assim. Seria um pouco imprudente contar com apenas essa força eterna mas incerta, a degeneração das famílias, para limitar o crescimento futuro dos bilionários. Já vimos que basta uma diferença RG de magnitude moderada para que a distribuição de equilíbrio seja extremamente desigual. Não há a menor necessidade de o retorno atingir 10% ao ano para todos os patrimônios elevados. Uma diferença menor será suficiente para provocar um choque desigualitário de grande impacto. É necessário acrescentar também que as famílias ricas inventam incessantemente fórmulas jurídicas cada vez mais sofisticadas para domiciliar o patrimônio, trust funds, fundações, frequentemente por razões fiscais, mas às vezes também para limitar a capacidade das gerações futuras de fazer a loucura que quiserem com os ativos em questão. Em outras palavras, a fronteira entre os indivíduos falíveis e as fundações eternas não é tão precisa como poderíamos imaginar. Essas restrições feitas aos direitos das gerações futuras foram, em princípio, limitadas severamente pela abolição dos entails, há mais de 2 séculos, ver o capítulo 10. Contudo, na prática essas regras podem ser contornadas quando as circunstâncias exigem. Na maior parte das vezes, é difícil diferenciar entre as fundações de uso puramente privado e familiar e as fundações verdadeiramente filantrópicas. De fato, as famílias que as criam utilizam tais estruturas para essa dupla função e tomam o cuidado de conservar o controle das fundações em que elas depositam seus ativos, incluindo as instituições que se apresentam como essencialmente filantrópicas. Em geral não é simples saber quais são precisamente os direitos dos filhos e dos parentes nesses planos complexos, pois os detalhes importantes se dão, muitas vezes, num ambiente privado, sem contar que um trust fund de vocação mais familiar e sucessória pode também cumprir o papel de fundação com vocação filantrópica.
É também interessante notar que as doações declaradas ao fisco sofrem uma enorme queda quando as condições de controle se tornam mais duras. Por exemplo, quando se exige que os doadores apresentem recibos mais precisos ou que as fundações apresentem contas mais detalhadas a fim de atestar que seu objetivo oficial é bem respeitado e que os usos privados não são excessivos, o que confirma a ideia de uma porosidade entre os usos privados e públicos dessas estruturas. Por fim, é muito difícil dizer com precisão qual fração das fundações serve a objetivos que poderíamos realmente qualificar como de interesse geral. 9. Qual o efeito da inflação sobre a desigualdade do rendimento do capital? Os resultados obtidos sobre o rendimento das dotações universitárias nos levam também a refinar nossas reflexões sobre a noção de retorno puro do capital e sobre os efeitos de desigualdade da inflação. Como já vimos no capítulo 1, a taxa de inflação parece ser estabilizada em torno de uma nova norma de cerca de 2% ao ano nos países ricos desde os anos 1980-1990, o que é, ao mesmo tempo, muito mais baixo do que os picos inflacionários observados ao longo do século XX e nitidamente mais alto do que a inflação nula ou quase nula que era a norma no século XIX e até 1914. Nos países emergentes, a inflação hoje é ainda mais alta do que nos países ricos, ela muitas vezes ultrapassa os 5%. A questão é a seguinte: qual é a consequência de uma inflação de 2% ou 5% em vez de 0% sobre o retorno do capital? Às vezes, imaginamos, equivocadamente, que a inflação reduz o rendimento médio do capital. Isso é um erro, pois em média o preço do capital, ou seja, o preço dos ativos imobiliários e financeiros, tende a avançar tão rápido quanto os preços a consumir. Pensemos no país onde o estoque de capital represente 6 anos de renda nacional, beta igual a 6, e a participação do capital na renda nacional seja de 30%, alfa igual a 30%, o que corresponde a um retorno médio de 5%, R igual a 5%. Imaginemos que esse país passe de uma inflação de 0% para 2% ao ano. Podemos mesmo supor que o rendimento médio do capital vai passar de 5% para 3%? Evidentemente que não. No primeiro momento, se os preços ao consumidor aumentam 2% ao ano, é provável que os preços dos ativos também avancem em média 2% ao ano. Não haverá, então, nem perda nem ganho de capital, e o rendimento do capital será sempre de 5% ao ano. Porém, é possível que a inflação modifique a distribuição desse retorno médio entre os indivíduos do país. O problema é que, na prática, as redistribuições induzidas pela inflação são sempre complexas, multidimensionais e, em grande medida, imprevisíveis e incontroláveis. Acredita-se, às vezes, que a inflação é a inimiga do rentista, e é possível que isso explique o apreço das civilizações modernas por ela. Em parte é verdade, no sentido de que a inflação obriga a ter o mínimo de cuidado com o capital. Na presença da inflação, aquele que se contenta em esconder o dinheiro no colchão nota seu dinheiro virar pó a olhos vistos e acaba falido, sem nem mesmo a necessidade de cobrar impostos. Nesse sentido, a inflação é mesmo um imposto sobre a riqueza ociosa, ou, mais precisamente, sobre a riqueza que não é investida de nenhuma forma. Mas, como já vimos em diversas ocasiões, basta alocar seu patrimônio em ativos reais, em particular ativos imobiliários ou financeiros, que representam massas maiores do que notas de dinheiro, 36 para escapar por completo do imposto inflacionário. Os resultados que acabamos de apresentar sobre os rendimentos das dotações universitárias confirmam isso de maneira mais clara. Não há dúvida de que uma inflação de 2% em vez de 0% não impede que os maiores patrimônios obtenham rendimentos reais muito altos. Pode-se mesmo imaginar que a inflação tenta melhorar a posição relativa dos patrimônios mais elevados em relação aos menores, no sentido de que ela reforça a importância dos gestores de fortunas e dos intermediários financeiros.
Quando se possui 10 ou 50 milhões de euros, talvez não seja possível custear os mesmos gestores de fortunas que Harvard paga, mas, ainda assim, dispõe-se de meios suficientes para remunerar conselheiros financeiros e beneficiar-se de serviços bancários que permitam escapar da inflação. Quando se possui 10 mil ou 50 mil euros, as escolhas de carteiras propostas pelos gerentes de conta são muito mais restritas. Os contatos costumam ser mais breves, e é frequente investir a maior parte de suas economias em contas correntes sem remuneração ou pouco remuneradas e sob cadernetas de poupança que rendem pouco mais do que a inflação. É necessário acrescentar que certos ativos comportam em si efeitos de tamanho e são de fato inacessíveis aos pequenos patrimônios. É importante perceber que essa desigualdade de acesso a investimentos mais rentáveis é uma realidade que concerne ao conjunto da população, e que vai bem além do caso extremo de investimentos alternativos feitos pelas grandes fortunas ou dotações em capital. Por exemplo, existe, para certos produtos financeiros sugeridos pelos bancos, um ticket de entrada relativamente alto, às vezes, várias centenas de milhares de euros, de modo que as poupanças modestas muitas vezes devem se contentar com produtos menos interessantes, o que incha ainda mais as margens disponíveis para os investimentos mais importantes e, claro, para a remuneração do próprio banco. Esses efeitos de tamanho também dizem respeito, principalmente, aos imóveis. Na prática, trata-se do caso mais importante e mais evidente para a imensa maioria da população. A maneira mais simples de investir dinheiro, para todas as pessoas, é ser proprietário de sua residência. Isso faz com que se esteja protegido da inflação. O valor do bem costuma aumentar pelo menos tão rápido quanto os preços ao consumidor, e evita que se pague aluguel, o que corresponde a um retorno real da ordem de 3–4% ao ano. Contudo, quando se dispõe de 10 mil ou 50 mil euros, não basta decidir ser proprietário de sua residência. É necessário ter a possibilidade de sê-lo. Ora, sem um aporte inicial grande ou com um emprego considerado muito precário, é difícil obter um empréstimo de bom tamanho. E, ainda quando se dispõe de 100 mil ou 200 mil euros, se tivermos o mau gosto de exercer uma atividade profissional numa cidade grande e ter um salário que não faça parte dos 2 ou 3 centésimos superiores da hierarquia salarial, pode ser difícil tornar-se proprietário do próprio apartamento, mesmo assumindo um longo endividamento com altas taxas. A consequência é que, em geral, aqueles que iniciam a vida com um pequeno patrimônio inicial vão se tornar locatários, pagarão um aluguel significativo, e dar um retorno elevado ao proprietário, durante muitos anos, às vezes por toda a vida, enquanto suas poupanças depositadas num banco apenas os protegem da inflação. Por outro lado, aqueles que começam a vida com um patrimônio maior, graças a uma herança ou doação, ou a um salário alto o suficiente, ou as duas coisas ao mesmo tempo, poderão se tornar proprietários de sua residência mais rápido, o que vai lhes permitir obter um rendimento real de pelo menos 3–4% ao ano sobre suas poupanças e render mais devido ao aluguel economizado. Essa desigualdade de acesso à propriedade imobiliária por conta dos efeitos de tamanho sempre existiu. Mas, em princípio, ela também pode ser contornada, por exemplo, ao se comprar um apartamento menor do que aquele onde se habita, para alugá-lo, ou então se alocando esse dinheiro. No entanto, essa desigualdade foi, em certa medida, agravada pela inflação moderna. No século XIX, na época da inflação zero, era relativamente fácil para uma pequena poupança obter um retorno de 3% ou 4%, por exemplo, ao se comprar títulos da dívida pública. Hoje, tal retorno é frequentemente inacessível aos poupadores mais humildes. Em suma, o principal efeito da inflação não é reduzir o retorno médio do capital, mas redistribuí-lo. E, mesmo que os efeitos da inflação sejam complexos e multidimensionais, tudo parece indicar que a redistribuição induzida ocorra mais em detrimento dos patrimônios menores e em benefício dos maiores, ou seja, no sentido inverso ao desejável.
Por certo, podemos pensar que a inflação também tem o efeito de reduzir um pouco o retorno puro médio do capital, no sentido de que ela obriga as pessoas a darem mais atenção à alocação de seus bens. Podemos também comparar essa mudança histórica ao aumento, para longuíssimos prazos, da taxa de depreciação do capital, que impõe decisões mais frequentes de investimento e de realocação dos ativos por outros 38 nos dois casos. É necessário trabalhar um pouco mais hoje em dia do que antes para se obter um determinado rendimento. O capital tornou-se mais dinâmico. Mas essas são formas relativamente indiretas e pouco eficazes de se combater a renda. Tudo parece indicar que uma pequena redução do rendimento puro médio do capital induzida desse modo é muito menos significativa do que o aumento da desigualdade do retorno e, principalmente, não ameaça em nada os patrimônios maiores. A inflação não põe fim à renda. Ao contrário, ela contribui para reforçar a desigualdade da distribuição do capital. Não me entendam mal. Não se trata de sugerir aqui e agora o retorno do franco ouro e da inflação zero. Sob certas condições, a inflação pode ter suas virtudes, porém são mais limitadas do que às vezes se imagina. Voltaremos a esse tema quando mencionarmos o papel dos bancos centrais e da criação monetária, sobretudo nas situações de pânico financeiro e de crise da dívida pública. Podem existir, além disso, outras formas que não a inflação zero e a renda do Estado do século XIX para que os mais humildes possam ter acesso a uma poupança remuneratória. Entretanto, é importante perceber desde já que a inflação é um instrumento extremamente grosseiro, até mesmo contraprodutivo, se o objetivo é evitar o retorno das sociedades de rentistas e, de maneira mais geral, das desigualdades patrimoniais. O imposto progressivo sobre o capital é uma instituição bem mais apropriada, tanto por razões de transparência democrática quanto por eficácia real. 10. O rendimento dos fundos soberanos, capital e política. Examinemos agora o caso dos fundos soberanos que se desenvolveram fortemente nas últimas décadas, sobretudo entre os países exportadores de petróleo. Os dados disponíveis relativos às estratégias de investimento e dos retornos de fato obtidos são, infelizmente, muito menos detalhados e sistemáticos do que os dados sobre as dotações universitárias, o que é ainda mais lamentável se pensarmos que os desafios financeiros são maiores. Os fundos noruegueses, que compreendiam 700 bilhões de euros em 2013, ou seja, um número 2 vezes maior do que o de todas as universidades americanas juntas, publicam os relatórios financeiros mais detalhados. Sua estratégia de investimento, pelo menos no início, é ao que tudo indica mais clássica do que as das dotações universitárias, em parte porque ela se faz sob o controle da população, que talvez aceite com menos facilidade do que o board de Harvard investimentos maciços em hedge funds e em ações não cotadas, e os retornos obtidos parecem nitidamente menores. Os responsáveis pelos fundos obtiveram nestes últimos anos autorização para dispor quantias maiores em investimentos alternativos, em particular, no mercado imobiliário internacional, e é possível que esses rendimentos aumentem no futuro. Notaremos, também, que os custos de gestão dos fundos são de menos de 0,1% da dotação, contra 0,3% para Harvard. Mas, considerando que os fundos são mais de 20 vezes maiores, isso permite, mesmo assim, uma boa reflexão sobre suas estratégias de investimento. Lemos também que, para o conjunto do período de 1970 a 2010, cerca de 60% do dinheiro do petróleo foi posto nos fundos e 40% foi consumido anualmente em despesas públicas. As autoridades norueguesas não nos dizem com precisão qual o objetivo de longo prazo em se aumentar o poder dos fundos e a partir de qual data o país poderá consumir os retornos obtidos, ou pelo menos uma parte. Sem dúvida, as próprias autoridades devem desconhecer essas informações. Tudo depende da evolução das reservas petrolíferas, do preço do barril e do rendimento obtido nas próximas décadas. Se examinarmos os outros fundos soberanos, e em particular os do Oriente Médio, constatamos, infelizmente, uma opacidade muito maior. Os relatórios financeiros são com frequência resumidos demais.
É quase impossível saber com clareza a estratégia de investimento e os retornos obtidos são mencionados de maneira imprecisa e por vezes pouco coerente de um ano para outro. Os últimos relatórios publicados pela Abu Dhabi Investment Authority, que administra o mais importante fundo soberano internacional, quase tão grande quanto o da Noruega, anunciam um rendimento real médio superior a 7% ao ano para o período 1990-2010 e superior a 8% para o período 1980-2010. Levando em conta os retornos observados para as dotações universitárias, isso parece realmente plausível. No entanto, devido à ausência de informações anuais detalhadas, é difícil tirar muitas conclusões. É interessante notar que os fundos dispõem de estratégias de investimento muito distintas entre si, mas que existe um paralelo com as estratégias de comunicação com o público e também com as diferentes estratégias políticas no cenário internacional. Se por um lado Abu Dhabi anuncia em alto e bom som um rendimento elevado, é surpreendente constatar como os fundos da Arábia Saudita, que vêm imediatamente depois de Abu Dhabi e da Noruega na hierarquia dos fundos petrolíferos e na frente do Kuwait, do Catar e da Rússia, escolhe, ao contrário, um perfil discreto. É claro que os pequenos países petrolíferos do Golfo Pérsico, com população local limitada, se dirigem antes de tudo à comunidade financeira internacional. Os relatórios sauditas são mais sóbrios e incluem a apresentação de suas reservas nos documentos para o público mais amplo, indicando a evolução das contas nacionais e dos orçamentos públicos. Ele se dirige, antes de tudo, à população do reino, que se aproximava de 20 milhões de habitantes no início dos anos 2010, pequena se comparada aos grandes países da região, 80 milhões no Irã, 85 milhões no Egito, 35 milhões no Iraque, mas incomparavelmente maior do que a dos microestados do Golfo 40. Além dessa postura diferente, as reservas sauditas parecem ser alocadas de maneira menos agressiva. De acordo com os documentos oficiais, o rendimento médio obtido para as reservas da Arábia Saudita não ultrapassa 2,3%, o que se explica sobretudo pelo fato de que uma grande parte dessas reservas é alocada em títulos da dívida pública americana. Os relatórios financeiros sauditas estão longe de fornecer todas as informações necessárias para se conhecer a evolução detalhada de sua carteira, mas os elementos disponíveis são, de maneira geral, muito mais bem providos do que os apresentados pelos microestados, e esse ponto em particular aparenta ser bastante preciso. Porque a Arábia Saudita escolheria alocar suas reservas em títulos do Tesouro Americano, quando é possível obter retornos bem maiores em outros investimentos? A questão merece uma reflexão ainda mais cuidadosa se pensarmos que há décadas as dotações americanas não investem mais em títulos públicos de seu próprio país e procuram rendimentos em qualquer lugar neste vasto mundo, em fundos especulativos, ações não cotadas ou produtos derivados de matérias-primas. Claro que os títulos do Estado americano oferecem uma garantia de estabilidade invejável em um mundo instável, e é possível que a opinião saudita não aprecie investimentos alternativos. No entanto, a dimensão política e militar de tal escolha não pode ser ignorada. Mesmo se isso não é dito de forma explícita, não é por falta de lógica que a Arábia Saudita empresta taxas baixas ao país que a protege militarmente. Até onde sei, ninguém tentou calcular com rigor a rentabilidade de tal investimento. Mas parece evidente que a taxa de retorno é muito alta. Se os Estados Unidos, apoiados por outros países ocidentais, não tivessem retirado o exército iraquiano do Kuwait em 1991, é provável que o Iraque tivesse em seguida ameaçado os campos de petróleo sauditas, e não podemos excluir que outros países da região, como o Irã, teriam entrado nesse jogo militar regional de redistribuição da renda vinda do petróleo. A dinâmica da distribuição mundial do capital é um processo ao mesmo tempo econômico, político e militar. Já era assim na época colonial, quando as potências da época, com o Reino Unido e a França na liderança, estavam prontas a mostrar seus canhões para proteger os investimentos. As evidências mostram que o mesmo acontece no século XXI, em configurações geopolíticas diferentes e difíceis de prever.
11. Os fundos de petróleo vão dominar o mundo. Até onde podem crescer os fundos soberanos nas próximas décadas? De acordo com estimativas disponíveis, notoriamente imperfeitas, a totalidade dos investimentos dos fundos soberanos representava em 2013 pouco mais de 5,3 trilhões de dólares, dos quais cerca de 3,2 trilhões eram fundos dos países exportadores de petróleo, adicionando-se aos principais fundos citados antes um grande número de fundos de menor importância. Dubai, Líbia, Cazaquistão, Argélia, Irã, Azerbaijão, Brunei, Omã etc. e cerca de 2,1 trilhões eram fundos de países não exportadores de petróleo, ou seja, principalmente China, Hong Kong, Singapura e outros pequenos fundos de vários países. 41. Para lembrarmos as ordens de grandeza, podemos notar que se trata de quase a mesma massa da fortuna total dos bilionários elencada pela Forbes, cerca de 5,4 trilhões de dólares em 2013. Em outras palavras, no mundo de hoje os bilionários possuem aproximadamente 1,5% do total das riquezas privadas no mundo, e os fundos soberanos também. Podemos nos tranquilizar sabendo que isso ainda deixa 97% do capital mundial para o resto do planeta. 42. Também podemos aplicar aos fundos soberanos as mesmas projeções usadas para os bilionários e concluir que eles só terão uma importância decisiva, mais de 10-20% do capital mundial, na segunda metade do século XXI e que nós estamos, assim, muito longe de pagar nosso aluguel mensal ao emir do Catar, ou ao contribuinte norueguês. No entanto, seria um exagero ignorar essa questão. Em primeiro lugar, nada nos impede de nos preocuparmos com o aluguel de nossos filhos e netos, e não é necessário esperar que a evolução tome tal magnitude para pensar no tema. Em segundo lugar, uma boa parte do capital mundial toma formas pouco líquidas, particularmente sob a forma de capital imobiliário e capital de empresas não permutável no mercado financeiro, de modo que a participação dos fundos soberanos, e em menor medida, dos bilionários, nos ativos financeiros imediatamente mobilizáveis, por exemplo, para retomar uma empresa em falência, comprar um time de futebol ou investir num bairro em dificuldade, suprindo assim as carências de um Estado sem dinheiro, é na realidade maior. De fato, a questão desses investimentos vindos de países exportadores de petróleo se faz cada vez mais presente nos países ricos, sobretudo na França, país, como vimos na segunda parte, dos menos preparado psicologicamente para essa grande volta do capital. Em terceiro lugar, e mais importante, a diferença essencial entre os fundos soberanos e os bilionários é que os fundos, pelo menos os dos países exportadores de petróleo, aumentam não só devido à recapitalização de seus retornos, mas também devido às receitas petrolíferas que os inundarão nas próximas décadas. Ora, mesmo que existam inúmeras incertezas sobre o assunto, tanto em relação ao tamanho das reservas como à evolução da demanda e ao preço do petróleo, tudo parece indicar que esse efeito pode dominar amplamente o efeito do retorno. A renda anual vinda da exploração dos recursos naturais, definida como a diferença entre as receitas e os custos de produção, representa, desde a metade dos anos 2000, algo em torno de 5% do PIB mundial, do qual uma metade é a renda do petróleo propriamente dita, e a outra metade é a renda de outros recursos naturais. Gás, carvão, minerais, madeira, contra cerca de 2% nos anos 1990 e menos de 1% no início dos anos 1970. Segundo certos modelos de previsão, o preço do petróleo, hoje em torno de $100 o barril, contra $25 no início dos anos 2000, pode ficar estável em torno de $200 por um longo período a partir de 2020, 2030. Se uma parte muito importante da renda correspondente for alocada a cada ano nos fundos soberanos, uma parte que deverá aumentar bastante em comparação com os ritmos atuais, então poderemos, sem dificuldade, traçar um cenário em que os ativos dos fundos soberanos ultrapassarão 10-20% do total dos patrimônios mundiais até 2030, 2040. Não há qualquer lei econômica que impeça tal trajetória.
Tudo depende das condições de oferta e demanda, da descoberta ou não de novas jazidas ou fontes de energia, da rapidez com que as pessoas se habituarão a viver sem petróleo. De toda forma, é quase inevitável que os fundos de exportadores de petróleo continuem suas progressões atuais e que sua participação nos ativos mundiais seja, até 2030, 2040, pelo menos 2 vezes mais alta do que hoje em dia, o que já representaria uma evolução considerável. Se isso ocorresse, seria provável que os países ocidentais achassem cada vez mais difícil aceitar a ideia de serem possuídos, em grande medida, pelos fundos de exportadores de petróleo. Isso provocaria, mais cedo ou mais tarde, reações políticas de naturezas diversas, por exemplo, sob a forma de restrições quanto à possibilidade de os fundos soberanos comprarem e manterem ativos imobiliários, industriais e financeiros nacionais, seja como expropriações parciais ou totais. Trata-se de uma reação que não é nem brilhante do ponto de vista da política, nem especialmente eficaz em termos econômicos, mas que tem mérito de estar ao alcance dos governos nacionais, até dos países pequenos. Podemos notar também que os próprios países exportadores de petróleo já começaram a restringir seus investimentos estrangeiros e se puseram a investir maciçamente em território próprio para lá construir museus, hotéis, universidades e até estações de esqui, às vezes de maneira desmesurada do ponto de vista estrito da racionalidade econômica e financeira. Isso pode ser interpretado como uma consciência precoce de que é mais difícil ser expropriado no próprio país do que no exterior. Nada garante, porém, que esse processo ocorra sempre de maneira tranquila. Ninguém sabe com exatidão onde fica a fronteira psicológica e política que não deve ser atravessada em matéria de posse de um país pelo outro. 12. A China vai possuir o mundo. O caso de um fundo soberano de um país não exportador de petróleo é um pouco diferente. Porque um país sem um recurso natural específico decidiria possuir outro país. Com certeza podemos pensar numa ambição neocolonialista, uma pura vontade de poder, como na época do colonialismo europeu. Mas a diferença é que os países europeus dispunham de um conhecimento tecnológico que lhes permitia assegurar sua dominação. A China e outros países emergentes não exportadores de petróleo estão claramente engajados no processo de crescimento muito rápido. Porém, tudo indica que isso cessará quando esses países alcançarem a mesma produtividade e nível de vida dos países ricos. A difusão do conhecimento e das técnicas de produção é um processo fundamentalmente equalizador. Uma vez que o menos avançado tenha alcançado o mais desenvolvido, ele para de crescer com tanta rapidez. De acordo com as simulações do cenário de referência, a relação capital-renda mundial poderia se aproximar de 700% até o fim do século XXI. No cenário de referência da evolução da relação capital/renda no contexto mundial apresentado no capítulo 5, supusemos que as taxas de poupança dos diferentes países iriam se estabilizar ao redor de 10% da renda nacional, à medida que o processo de convergência internacional chegasse a termo. Nesse caso, a acumulação do capital tomaria proporções comparáveis em todos os países. Uma parte muito importante do estoque de capital mundial certamente seria acumulada nos países asiáticos, sobretudo na China, em proporção à sua participação futura na produção mundial. Todavia, a relação capital-renda segundo esse cenário de referência deveria considerar valores semelhantes em diferentes continentes, sem desequilíbrio maior entre a poupança e o investimento nas diferentes zonas. A única exceção diz respeito à África. No cenário de referência representado nos gráficos 12.4, 12.5, a relação capital-renda deveria se situar num nível bem mais baixo no continente africano do que nos outros continentes ao longo do século XXI, essencialmente pelo efeito de uma transição econômica e demográfica mais lenta. Em regime de livre circulação de capital, isso deve conduzir ao reforço dos fluxos de investimento vindos de outros continentes, sobretudo da Ásia e da China. Pelas razões já mencionadas, isso poderia provocar tensões importantes, por sinal já parcialmente perceptíveis.
De acordo com o cenário de referência, os países asiáticos deverão deter em torno de metade do capital mundial no século XXI. Podemos, é claro, conceber situações muito mais desequilibradas do que o cenário de referência. Contudo, é importante insistir no fato de que forças de divergência são muito menos evidentes do que no caso dos fundos dos exportadores de petróleo, que se baseiam num maná totalmente desproporcional às necessidades da população, sobretudo porque essas populações são por vezes numericamente insignificantes. Daí o fato de existir uma lógica de acumulação sem fim, fruto da desigualdade R maior que G, que pode se transformar numa divergência permanente da distribuição do capital mundial. Resumindo, a renda do petróleo de fato permitiria, em certa medida, comprar o resto do planeta e depois viver da renda desse capital. No caso da China, da Índia e de outros países emergentes, as coisas são muito diferentes. Eles reúnem populações consideráveis, cujas necessidades estão longe de estar satisfeitas, tanto em termos de consumo quanto de investimentos. Podemos muito bem imaginar cenários em que a taxa de poupança chinesa se situará de maneira permanente no nível mais elevado do que as taxas europeias ou americanas, por exemplo, porque a China escolheria um sistema de aposentadoria inteiramente fundado na capitalização e não na distribuição, opção muito tentadora num regime de baixo crescimento, e mais ainda com crescimento demográfico negativo. Por exemplo, se a China poupar 20% de sua renda nacional até 2100, e a Europa e os Estados Unidos pouparem 10%, uma boa parte do velho continente e do novo mundo serão possuídos, até o final do século, pelos gigantescos fundos de pensão chineses. Isso é logicamente possível, mas muito pouco plausível, porque os assalariados chineses e a sociedade chinesa em geral preferirão se apoiar mais nos sistemas públicos de aposentadoria de distribuição, como na Europa e nos Estados Unidos, e também por razões políticas já enfatizadas anteriormente no caso dos fundos de exportadores de petróleo, que se aplicariam também para o caso dos fundos de pensão chineses. 13. Divergência internacional, divergência oligárquica. Em todo caso, essa ameaça de divergência internacional ligada à posse gradual dos países ricos pela China, ou pelos fundos dos exportadores de petróleo, parece menos crível e perigosa do que uma divergência do tipo oligárquica, ou seja, um processo no qual os países ricos seriam possuídos pelos próprios bilionários ou, de maneira mais geral, um cenário em que o conjunto de países, incluindo a China e os países exportadores de petróleo, seria cada vez mais detido pelos bilionários e por outros multimilionários do planeta. Como vimos antes, essa tendência já começou. Com a redução da taxa de crescimento mundial e a concorrência cada vez mais forte entre os países para atrair o capital, tudo leva a pensar que a desigualdade R maior que G será grande no século que se inicia. Se adicionarmos a isso a desigualdade do rendimento do capital causada pelo tamanho do capital inicial, fenômeno que a complexidade dos mercados financeiros globais pode reforçar, veremos que todos os ingredientes estão reunidos para que a parcela detida pelo centésimo e pelo milésimo superiores da hierarquia mundial dos patrimônios atinja níveis inéditos. É difícil dizer em que ritmo será feita essa convergência, mas, em todo caso, o risco de uma divergência oligárquica parece muito mais forte do que o de uma divergência internacional. É particularmente importante insistir que o medo atual de uma apropriação crescente pela China é pura fantasia. Os países ricos são, na realidade, muito mais ricos do que costumamos imaginar. A totalidade dos patrimônios imobiliários e financeiros, descontadas todas as dívidas, possuída pelas famílias europeias representa no início dos anos 2010 cerca de 70 trilhões de euros. Em comparação, o total de ativos detidos pelos diferentes fundos soberanos chineses e em reservas no Banco da China representa cerca de 3 trilhões de euros, ou seja, mais de 20 vezes menos. Os países ricos não estão nem perto de serem possuídos pelos países pobres. Seria necessário, primeiro, que esses países enriquecessem, o que ainda pode levar muitas décadas. De onde vem, então, esse medo, esse sentimento de perda de posse, em parte irracional?
Ele se explica, sem dúvida, por uma tendência universal a responsabilizar os outros pelas dificuldades domésticas. Por exemplo, por vezes imaginamos na França que os ricos compradores estrangeiros são responsáveis pelo aquecimento do mercado imobiliário parisiense. Ora, se examinarmos minuciosamente a evolução das transações em função da identidade dos compradores e do tipo do apartamento, constataremos que a progressão do número de compradores estrangeiros, ou residentes no exterior, permite explicar apenas 3% do aumento dos preços. Em outras palavras, os altos níveis de capitalização imobiliária observados hoje são explicados pelo fato de que existe um número suficiente de compradores franceses e residentes na França prósperos o bastante para manter o mercado dessa maneira em 97% dos casos. Parece-me que esse sentimento de perda se justifica, antes de tudo, pelo fato de que os patrimônios são muito concentrados nos países ricos. Para uma parte da população, o capital é uma abstração, e que grande parte do processo de separação política dos patrimônios mais importantes já aconteceu. Para a maioria dos habitantes dos países ricos, sobretudo da Europa e da França, a ideia de que as famílias europeias detêm 20 vezes mais capital do que as reservas chinesas parece relativamente abstrata, na medida em que se trata de patrimônios privados e não de fundos soberanos imediatamente mobilizáveis, como, por exemplo, para ajudar a Grécia, como gentilmente propôs a China nos últimos anos. No entanto, esses patrimônios privados europeus são uma realidade, e, se os governos da União Europeia assim o decidissem, seria possível obrigá-los a contribuir. O fato, porém, é que é muito difícil para um governo isolado regular ou impor obrigações aos patrimônios e suas rendas. E, antes de tudo, essa perda de soberania democrática que explica o sentimento de despossessão que agita hoje em dia os países ricos, e de forma singular os países europeus, cujo território é fragmentado em pequenos estados que concorrem uns com os outros para atrair o capital, agravando o processo em curso. O forte avanço das posições financeiras brutas entre os países, todos são cada vez mais possuídos por seus vizinhos, analisado no capítulo 5, também tem um papel nessa evolução e nessa impotência. Veremos na quarta parte como um imposto sobre o capital mundial, ou europeu, se for o caso, poderia constituir um instrumento apropriado para ultrapassar essas contradições e que outras respostas podem ser encontradas pelos governos para enfrentar essa realidade. Vamos deixar claro, logo de início, que a divergência oligárquica não só é mais provável do que a divergência internacional, mas também muito mais difícil de ser combatida, pois demanda um alto grau de cooperação internacional entre os países que normalmente estão habituados a competir. A secessão patrimonial tende, além disso, a apagar a própria noção de nacionalidade, pois os mais ricos podem, em certa medida, partir com seu patrimônio e mudar de nacionalidade, de maneira a apagar qualquer traço com a comunidade de origem. Apenas uma resposta coordenada no contexto regional relativamente amplo permitiria ultrapassar essa dificuldade. 14. Os países ricos são tão pobres assim? Devemos também destacar que a ocultação de uma parte importante dos ativos financeiros mundiais em paraísos fiscais limita desde já e de maneira significativa nossa capacidade de analisar a geografia global da riqueza. Se nos ativermos aos dados fiscais publicados pelos institutos de estatísticas dos diferentes países e reunidos pelas organizações internacionais, a começar pelo Fundo Monetário Internacional, a posição patrimonial dos países ricos perante o resto do mundo pareceria negativa. Como vimos na segunda parte, o Japão e a Alemanha têm posições positivas muito importantes em relação ao resto do mundo, ou seja, eles possuem, por meio de seus domicílios, empresas e governo, muito mais ativos no resto do mundo do que o resto do mundo possui em seus próprios países, o que reflete o fato de que eles acumularam grandes excedentes comerciais ao longo das últimas décadas. Contudo, os Estados Unidos têm uma posição negativa, e a maior parte dos países europeus, à exceção da Alemanha, tem uma posição próxima de zero ou negativa.
No total, quando se adiciona o conjunto dos países ricos, chegamos a uma posição ligeiramente negativa, equivalente a cerca de menos 4% do PIB mundial no início dos anos 2010. No entanto, ela estava próxima de zero em meados dos anos 1980, como indica o gráfico 12.6. É necessário, porém, insistir no fato de que se trata de uma posição ligeiramente negativa, que representa 1% do patrimônio mundial. Em todo caso, como já vimos diversas vezes, vivemos num período histórico em que as posições internacionais são mais ou menos equilibradas, ao menos em comparação com o período colonial, quando a posição positiva dos países ricos em relação ao resto do mundo era incomparavelmente maior. Em princípio, essa posição oficial, ligeiramente negativa, deveria ter em contrapartida uma posição positiva equivalente no resto do mundo. Em outras palavras, os países pobres deveriam possuir mais ativos nos países ricos do que o que acontece de fato, com uma diferença da ordem de 4% do PIB mundial, cerca de 1% do patrimônio mundial, a seu favor. Na realidade, o cenário é bem diferente. Se adicionarmos o conjunto de estatísticas financeiras para os diferentes países, chegaremos à conclusão de que os países pobres também apresentam uma posição negativa e que o planeta como um todo tem uma posição nitidamente negativa. Em outras palavras, seríamos possuídos por Marte. Trata-se de uma anomalia estatística relativamente antiga, mas as organizações internacionais perceberam seu agravamento ao longo dos anos. O balanço de pagamentos é regularmente negativo no mundo inteiro. Mais dinheiro sai dos países do que entra neles, o que em tese é impossível, sem que possa de fato ser explicado. É necessário ressaltar que essas estatísticas financeiras e esses balanços de pagamentos concernem em princípio ao conjunto dos territórios do planeta. Os bancos situados nos paraísos fiscais têm, em teoria, a obrigação de transmitir suas contas às instituições internacionais, pelo menos de maneira global, e que muitos tipos de vieses e erros de mensuração podem a priori explicar essa anomalia. Os ativos financeiros não declarados mantidos em paraísos fiscais são maiores do que a dívida estrangeira líquida oficial dos países ricos. Ao confrontar o conjunto de fontes disponíveis e investigar os dados bancários suíços inexplorados até hoje, Gabriel Zucman revelou que a explicação mais plausível para essa diferença é a existência de uma massa importante de ativos financeiros não registrados detidos nos paraísos fiscais. Sua estimativa, prudente, é que essa massa representa o equivalente a quase 10% do PIB mundial. Certas estimativas realizadas por organizações não governamentais concluem que há massas ainda maiores, até o dobro ou triplo. No estado atual das fontes disponíveis, a estimativa de Zucman me parece um pouco mais realista. Contudo, é evidente que essas estimativas são incertas por natureza, e é possível que se trate de uma margem inferior. Em todo caso, o fato importante é que essa margem inferior já é extremamente elevada. Em particular, ela é mais de 2 vezes maior do que a posição negativa oficial do conjunto dos países ricos, ver o gráfico 12.6. Ora, tudo indica que a maioria desses ativos financeiros localizados nos paraísos fiscais é detida por residentes dos países ricos, no mínimo 3/4. A conclusão é evidente. A posição patrimonial dos países ricos em relação ao resto do mundo é na verdade positiva, os países ricos possuem em média os países pobres, e não o inverso, o que não chega a ser surpreendente, mas essa evidência é mascarada pelo fato de que os habitantes mais afortunados dos países ricos ocultam uma parte de seus ativos nos paraísos fiscais. Esse resultado significa, em particular, que a forte alta dos patrimônios privados, em proporção à renda nacional, observados nos países ricos ao longo das últimas décadas, que analisamos na segunda parte, na realidade é ainda um pouco maior do que estimamos a partir das contas oficiais. O mesmo ocorre com a tendência de alta da participação dos grandes patrimônios na riqueza total.
Cada vez mais, isso revela que as dificuldades impostas pelos registros de ativos no capitalismo global deste início de século XXI podem deturpar nossa percepção da geografia elementar da riqueza.